Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê. Ok, dando continuidade. Essa transformação ocorreu na mente de Arjuna. Arjuna não estava estruturado, preparado para realmente absorver aquela visão e ele acabou ficando chocado, né? Ele ficou atordoado na linguagem do Swami Paramarthananda. E aí nós temos uma passagem bacana que o Sanjaya, vocês lembram do Sanjaya, né? O Sanjaya é como é que se diz? O sábio, né? Conselheiro do rei cego, que era o rei da família de Duryodhana, né? Inimigo da família de Arjuna. O rei cego estava lá e dentro do Mahabharata, o Sanjaya aparece de vez em quando descrevendo a situação para o rei, né? O rei da família de Duryodhana. E, e nós vimos que Sanjaya aparece em diversos versos descrevendo para o rei esta visão Vishvarupa Darshana, né? Eu até comentei assim, será que o Sanjaya ele obteve isso também através, artificialmente por Arjuna? Ou será que ele realmente, por méritos próprios, ele tinha essa visão Visvarupa estabelecida? Ele compreendeu exatamente o que estava acontecendo lá entre Arjuna e Ishwara, porque ele estava descrevendo como se ele tivesse esse olho divino para compreender o que estava acontecendo entre esses dois, né? Então, aqui o Swami diz que existem comentaristas do Gita, né? Que dizem que ele foi abençoado por Krishna e outros dizem que ele realmente, né, ele tinha esta visão Visvarupa, né, por méritos próprios, né? E ele fala ali que até mesmo o sentido da palavra Sanjaya é aquele que conquistou os inimigos do Ahamkara, que são os desejos, os eus e meus coisas, né? Então, o Sanjaya, de repente, era uma pessoa com esta visão, uma pessoa sábia, mas ainda assim, né, essas contradições, né, que às vezes a gente vê, por que que uma pessoa tão sábia acabou associada ao exército de Duryodhana, né, da família inimiga dos Pandavas, né, e se ele tem toda essa sabedoria, né? Então, naturalmente, tudo isso existe muito simbolismo, muita especulação, mas fundamentalmente, né, o Sanjaya estava ali porque o rei era cego, ele estava descrevendo o que estava passando, o rei queria saber o que estava acontecendo. A gente precisa compreender esses ensinamentos, né, como simplesmente uma ilustração de uma batalha que existe dentro do coração e da mente de cada ser humano, né? Um aspecto nosso que é movido pelo desejo do arrancara e do mamacara, né? E ele é capaz de tudo, até mesmo violar o Dharma, né? Então existem duas facções da mesma família disputando pelo poder, tudo isso que a gente vê no dia a dia em toda parte do planeta, né? E algumas são mais inclinadas a viver sob o ponto de vista das leis éticas, morais e espirituais, e os outros não querem saber de nada, querem saber só de poder e de controle. Ok. Tem uma passagem de um texto do Sri Rudram, que no final ele diz que essas minhas mãos são abençoadas, inspiradas por Bhagwan, bem-aventuradas são minhas mãos, essas mãos sustentam a cura, pois isso toca Shiva e o adora. Ok. Então tá. Então, essa visão Visvarupa não é realmente uma visão, aqueles são simbolismo da ideia de que nessa visão você vai encontrar Shiva lá com uma infinidade de cabeças, infinidade de mãos. Não, é simplesmente um símbolo de que a visão Visvarupa permite você ver Deus através de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, todos os seres inertes, inclusive, né?
todas as cabeças, braços e pernas dos seres humanos, tá? É puro simbolismo, não existe nada de literal, a visão é cognitiva, tá? Que precisa desenvolver também a religiosidade devocional. Então, um devoto, ele diz, essas mãos, essas minhas mãos aparentes não são minhas, né? Porque diz, minhas mãos, meus braços, essas minhas mãos foram abençoadas pelo Senhor, são inspiradas por você, são bem-aventuradas, são essas mãos. Essas mãos sustentam a cura, pois isso toca Shiva e o adora. Só, eu não compreendo essa passagem muito bem, porque eu não sei o contexto deste texto do Rig Veda, ok? Para aqueles que não sabem, eu não sou um estudioso do Veda, dos Vedas, eu tenho familiarização com os ensinamentos do Vedanta, ok? E algumas poucas compreensões gerais, né, do papel dos Vedas, por que servem os Vedas. Os Vedas são infinitos, são 80% ou mais do material dos Vedas se refere a esta seção na qual existem rituais, né, cerimônias, faz isso, faz aquilo, faz atrás do outro, né, adoração a diversas divindades, tudo isso existe dentro dos Vedas, serve a um determinado propósito. Eu nunca me interessei por isso, porque eu entrei direto no Vedanta, né, após ter sido abençoado com auto-reconhecimento. Só então, depois eu entrei no estudo do Vedanta, né? Se alguém quiser estudar os Vedas, né, eu direi que se você está realmente interessado no autoconhecimento que transforma, você talvez não precise estudar os Vedas, mas talvez você deva estudar o Vedanta, sabendo que o Vedanta é expresso através do Bhagavad Gita, né, explicado do ponto de vista do Vedanta, no qual existem todos os ensinamentos a respeito de karma, dharma e moksha, né, autoconhecimento e moksha, né? Quando olho para as minhas mãos, eu vejo as mãos do Senhor. Então é isso mesmo que ele queria dizer. Essas minhas mãos não são minhas realmente, as pernas não são minhas, nada disso, né? Tudo isso pertence a você e através dessas mãos eu faço namaskara para você, o Senhor, né? Então, essas mãos adora Shiva, adora o Senhor, né? Nós vimos também neste capítulo 11 que a reação de Arjuna, a primeira fase desta reação dele, foi de estar maravilhado, né? Uau, 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 né? Quando essa visão, Visvarupa, foi concedida a ele. A segunda foi, né, foi de devoção, a segunda, agora eu me esqueci, mente, apreciação. O primeiro estágio foi a apreciação, onde a Juna fica maravilhado, a criação, né? O tempo todo preocupado, né? Ao invés de estar preocupado com só uma parte do Senhor, ele viu tudo e ele teve uma apreciação, achou tudo maravilhoso, né? E agora existem muitas distrações, aí o Swami começa devagar aqui, andando no mundo da televisão e das distrações, mas ainda assim, os canais de televisão, existem alguns canais sobre geografia, existem os canais sobre né, o mundo animal, onde, onde é mostrado, né, o quanto inteligente é o desenho deste universo aparente, né? Então, ele diz assim, um Vedantin, às vezes, ele se interessa pela ciência porque ele vê que a ciência nada mais é do que um descobrir um pouco daquilo que é essa inteligência suprema. Ele dá alguns exemplos sobre o inseto. A aranha, um dos exemplos que ele costuma colocar, né, que ele tem ela tem uma capacidade de criar uma teia que é tão forte que a ciência moderna não conseguiu reproduzir ainda
aquele produto capaz, tão leve, mas ainda assim tão resistente, né? Na Austrália, as formigas são capazes de criar algumas casas incrivelmente livres, né, de temperaturas altas e baixas. Como é que se diz? Insulated. é, Temperatura é sempre a mesma, apesar do frio do inverno e o calor do verão. O frio da noite e o calor do dia, né? Swami se perdeu aqui. Vamos ver se ele vai voltar para as três reações iniciais de Krishna. A primeira, agora eu também já lembrei no meio do caminho. A primeira foi de apreciação e maravilhou, né? Quando ele viu os seus amados sendo triturados. E a terceira foi de entrega e devoção, né? Que é o final que ocorre, mas que o Arjuna vai desfrutar desta terceira reação no final do Gita. Portanto, se você estuda a ciência, né, disponibilizada através desses canais de televisão, você vai poder observar e se interessar por essa inteligência suprema, né? E tudo isso foi descrito aqui nos versos, estará descrito aqui entre os versos 15 a 22. A glória de Shwara, maravilhoso. Este Acharya maravilhamento, ele vai descrever mais em detalhes esta reação de maravilhamento de Arjuna nos versos 15 a 22. Então, nós estamos qual é o verso? Esqueci, 3 ou 14. Vem o verso 23, então vem os... não, estou viajando aqui. Então, aqui é um resumo, a gente já passou por tudo isso, ele gosta de elaborar os versos por temas, né? Então, depois chegou o verso 23, a Juna tem a segunda reação, que é de terror, né? O princípio, o tempo que consome tudo, ele não gostou disso, né? Ele ficou chocado, ficou apavorado. A morte é apresentada simbolicamente como os soldados entrando na boca do Senhor, sendo literalmente esmagados, segundo a descrição do Gita, né? Portanto, ele viu Ishvara como a causa da criação, a causa da sustentação e a causa da destruição. O terceiro elemento ele não gostou, a causa da dissolução, né? E aí o Swami nos traz uma passagem de um outro texto. Krishna Yayu Veda, Ayurveda, Krishna Ayurveda, no qual, nesses Vedas, tem uma oração muito bonita. Saudações ao Senhor da Morte. Quem é que é capaz de todo dia lembrar do Senhor da Morte? Saudações ao Senhor da Morte, o aspecto que dissolve, que está destruindo tudo, né? Que está consumindo tudo, representado pelo tempo, né? Quando outro dia eu estava vendo o material velho aqui, nos meus 12 anos atrás, quando eu olhei, meu Deus, onde é que chegou essa ruga tão profunda assim, né? Como é que meus cabelos ficaram tão grisalhos sem eu notar, né? Então, o tempo, né, principalmente, quanto mais nós envelhecemos, mais rapidamente nós envelhecemos, e ainda assim a gente, né, diz saudação, Lorde, aquele que traz o envelhecimento, a doença e a morte, né? Aquele que resolve tudo de volta aos elementos primários. É o fim, o destruidor de todas as coisas, a personificação do tempo, Kailan, o todo-poderoso Kailan, também representado por Shiva, de cor azul. Esta deidade é objeto de toda a nossa apreciação, reverência, adoração, o insaciável, o misterioso. O misterioso, existe alguma coisa mais misteriosa do que Deus, o Criador? Né? Além da compreensão intelectual humana, né? Que mantém os registros akáshicos, né? Essa inteligência, ele deposita tudo aquilo que foi registrado
cada alma individual, né? Não sabemos quantos trilhões, 4 trilhões de almas individuais estejam vagando neste planetinha, né? Ele mantém o registro de tudo. Nós saudamos com amor em nossos corações ao Senhor da morte, né? Ah, muito bacana. Tudo isso precisa ser desenvolvido através desta compreensão intelectual cognitiva que vai se firmando, vai desenvolvendo devoção, compreensão, maturidade que nos permite aceitar Deus em seus três aspectos: o Criador, o sustentador e o destruidor de tudo. Este treinamento nos permitirá a remover o elemento medo da morte. Quando alguém fala de morte, diz, para com isso, cara, fala de morte não, né? Eu compartilho com vocês de vez em quando algumas coisas pessoais, eu gosto de provocar esse tema, e quando eu vim morar aqui, as pessoas perguntam, pô, mas você tem certeza que você vai morar lá na roça? Vai ficar lá mesmo? Você vai ficar por aqui? Né? Aí eu dizia para as pessoas, já para provocar, cara, eu vim aqui para morrer aqui, né? As pessoas davam um pulo para ter, que isso, cara? Que papo é esse de morte? Né? Eu falei, não, significa que eu vim aqui para viver e para morrer aqui, né? Não vou sair daqui, não, vou morrer aqui. Cansei de fazer as malas e me mudar, né? Eu vou morrer aqui, mas para que falar de morte, né? Essa palavra morte, diz o Swami aqui, ela não é uma palavra auspiciosa, e aqui Gita, Krishna está dizendo, não, é o Lorde da morte, é tão auspicioso quanto o Lorde que cria e que sustenta. Não é assim, Felipe e família? Então, o Senhor da morte possui grande auspiciosidade. Ele é muito auspicioso quando nós pensamos nas gerações futuras, porque se ele não levasse a gente para abrir espaço para os novos que estão chegando, imagina, né? Seria um grande problema, né? A gente tem que desocupar espaço para a geração seguinte. Então, pense, tudo aquilo que é dito ser inauspicioso para nós, né, não é realmente inauspicioso, mas o contrário, quando você vê isso do ponto de vista da próxima geração. A Juna também poderia facilmente apreciar a morte de todas as pessoas, mas o problema é que ele não aceitava a morte, principalmente de Bhisma e Drona, que foram seus gurus, foram tios e avós, né? Não me lembro bem. Ele amou, ele foi criado por essas pessoas, ele não aceitava ter que matar aquelas pessoas, ele não aceitava a morte de Bhishma e Drona. O que que é isso? É apego, né? Identificação com eu e meu, minhas associações, né? Eu não vou brigar, não vou fazer essa luta, deixe que eles me matem, né? Na floresta, mas eu não vou fazer isso. Ver que todas elas irão morrer é algo além da minha força mental e emocional. Eu sou apegado a eles. Morte eu estou habituado, porque eu sou um guerreiro, sou um general do meu exército, eu estou acostumado a ver a morte em torno de mim, né? Mas a morte desses entes tão amados e queridos, eu não consigo aceitar, digerir, né? Portanto, aquele olho divino, aquela visão, né, da sabedoria que foi artificialmente concedida, se tornou um problema. Ela foi artificialmente, portanto, fundamentalmente, ele não estava preparado para sustentá-la. É como se você pegasse uma fruta e amadurecesse ela, não tem o mesmo sabor como nós sabemos. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei 15 anos, até 10 anos atrás, eu encontrava os tomates, essas coisas que eu comprava para o meu restaurante, não tinha sabor de nada, porque era tudo amadurecido nessas, como é que se diz? Nessa chamber, com gás, eles botam gás para amadurecer, entendeu? E depois eles tinham um sabor terrível.
O amadurecimento tem que ser gradual, fruto dos nossos esforços pessoais, de modo que o ahamkara, mamakara, o senso do ego que quer o que quer e não quer o que não quer, possa ser minimizado ou neutralizado largamente. Portanto, Krishna deveria facilmente dizer: todos os nascidos têm que morrer. A compreensão é aquilo. Uma lei mais fundamental do universo é que tudo aquilo que nasce, cresce, desenvolve, envelhece, adoece e morre, né? Então, é tão óbvia essa lei, embutida em toda a configuração dos elementos, é por isso que é chamado de Jagata, aquilo que aparece num fluxo constante de modificação e desaparece mais à frente. A gente vê isso tudo o tempo ao nosso redor. Então, deveria ser fácil para a gente aceitar esta lei, mas os nossos apegos com as coisas, as pessoas, e o que é aquela coisa que a gente se apega mais do que tudo, Mariné? Ao nosso corpo. O nosso corpinho físico, né? Mesmo depois que ele fica velho, cheio de dor, todo feio, né? Cheio de rugas, né? Ainda assim, o apego permanece, né? Mas não, a Arjuna, que estudou tanto as escrituras do Dharma, deveria ter compreendido que a morte é parte integrante, é o outro lado da moeda que nós chamamos vida, né? Mas, devido ao ego, seus gostos e desgostos, quereres e não quereres, as associações e apegos e dependências, né, dessas coisas, dessas pessoas, ele não teve a estrutura mental, emocional para sustentar aquela visão. E aí o Swami, ele gosta de provocar também, ele diz que Ishvara está consumindo todo mundo, ele está mordendo a perna e puxando cada um de nós, produzindo insuficiência renal, problemas cardíacos, e isso e aquilo, AVCs, etc. Então, existe uma outra analogia que eu gosto muito, é que a boca do crocodilo, né, o samsari, é aquele que vive na boca do crocodilo e o crocodilo está comendo, né, o indivíduo parte por parte, mas ele ainda tem a impressão de que está tudo bem, está tudo andando muito bem, mas está todo mundo já mordido pelo crocodilo chamado Maya, né, o samsara. Esse samsara, esse grande Maya crocodilo, morde e vai gradualmente consumindo todos nós. Isso parece ser uma tragédia na mente de Arjuna, em vez de ser algo devidamente já compreendido e estabelecido. Nesse outra passagem, ele diz que engolindo todos os mundos de todos os lados com suas bocas flamejantes, você está lambendo seus lábios, seus raios ardentes, enchendo o mundo inteiro de brilho, estão queimando a superfície do planeta. Então, são expressões, né, de devoção ao aspecto consumidor, destruidor de Maya Ishvara, tá? Que precisa ser integrado na nossa visão devocional, a gente aceita tudo isso. Eu brinco sempre dizendo, quando eu tiver, se eu tiver chegando o momento de deixar esse corpo por algum motivo ou outro, eu vou pedir gentilmente que alguns de vocês venham aqui para observar a passagem, para ver se eu vou morrer mesmo com um sorriso nos lábios, com gratidão. Vocês me mandam um e-mail para me dizer mais tarde. Mas quando você está preso com a identificação do ahamkara e mamakara, eu sou o fazedor, o desfrutador e eu quero o que eu quero, você ficará chocado e zangado com o Senhor porque você quer somente o que você quer. Você não compreende que Ishvara é um sistema autoconsciente, extremamente inteligente, que concede a nós somente os frutos de nossas atitudes, palavras e ações. Você quer que Ishvara faça milagre. Você quer que Ishvara faça, seja, abra simpatia para com você, sem compreender que Ishvara é o sistema completo.
Aí a Arjuna, muito confundo, mas para frente diz: me diga claramente o que é você, quem é você, por que que agora eu estou vendo você de modo tão inauspiciosa, comendo as pessoas que eu amo, né, destruindo, esmagando. E a resposta de Krishna, ele diz: eu sou Kalam Tattva, o princípio do tempo que destrói tudo. E no campo de batalha, a destruição é intensa, como nós sabemos, né? A gente vê qualquer guerra, a quantidade de pessoas que são destruídas, né? E o problema é que nos dias de hoje não existem dharmas realmente, genuinamente disputadas para a preservação do dharma. As guerras são simplesmente guerras totalmente adármicas para fins de controle e domínio de outros povos, né? De alguns grupos. No campo de batalha, eu sou este princípio Kalan Tattva muito criativo, muito destrutivo, destruição intensa no campo de batalha. Você precisa de, né, encompassar a visão também desta minha natureza destruidora e aceitar tudo isso. Aceitar que eu sou o Criador, eu sou o sustentador e eu sou a causa da dissolução também. Se você conseguir ver tudo isso, você será capaz de desenvolver essa visão de mim sem ficar aterrorizado. Ah, meu Deus, a morte chegou, tem pessoas morrendo, né? Não, a maturidade espiritual, religiosa, espiritual, nos permite isso. Você foi dado o livre-arbítrio, né? Você vai usar esse livre-arbítrio de acordo com as leis de Deus para harmonizar as suas palavras, né, as suas atitudes, palavras e ações às leis do Dharma, né? Quando o livre-arbítrio está a serviço de ações, palavras, atitudes e ações alinhadas com o Dharma, você está pela primeira vez exercendo o livre-arbítrio de modo inteligente, né? O que é o exercício do livre-arbítrio? É simplesmente levantar as mangas da camisa e dizer: de agora em diante eu vou fazer um esforço, porque eu quero exercer o livre-arbítrio de tal modo que eu desenvolva atitudes, palavras e ações harmonizadas com os princípios e a lei de Deus. Esta chamada harmonia universal é chamada de Dharma. Portanto, quando o livre-arbítrio nosso está trabalhando para nos alinharmos com o Dharma, esta ordem universal, né? Esse alinhamento é chamado de quê? Surrender, a rendição a Deus, a rendição a Deus, a rendição às leis de Deus, a rendição ao sistema Ishvara. Eu não vou ficar querendo coisas que não são realistas. Não, eu quero que Deus tenha um amor especial por mim e que conceda a mim todos os meus desejos. Não. Deus é o sistema, ele te dá frutos, né, doces e amargos para que você possa conectar os pontos. Por que que eu estou colhendo frutos amargos? Eu posso, de repente, começar a direcionar a minha vida, começar a me interessar pelo conhecimento da natureza de Deus, aquele que nos concede os resultados ou os frutos de nossas ações, que são entre doces e amargos, e alguns deles no meio, mais ou menos, nem doces nem amargos, né? Então, quando eu me alinho com o Dharma, isso significa o quê? Rendição. Eu estou rendendo o meu eguinho, que quer o que quer, do modo que quer, né? Os meus gostos e desgostos, querer, eu estou entregando isso a Deus, eu estou me rendendo, diz, agora eu compreendi o sistema, agora eu compreendi, eu era um tolo, tentando controlar o meu parábada de momento a momento, então, controlar a minha experiência de momento, eu só quero coisas boas na minha vida, é impossível. A vida nada mais é do que um processo de prazeres e dores, né? De esgotamento de punhas e papas. Muito importante e bonita essa passagem, tá? Deixa eu até marcar aqui.
o livre-arbítrio usado para que nós possamos alinhar, né, as nossas atitudes, palavras e ações ao Dharma, à ordem universal, à harmonia universal, né? Esse alinhamento é sinônimo de rendição a Deus. Eu entrego o meu ego no altar das leis de Deus. Eu entrego o meu ego, os meus quereres e não quereres, no altar, né, do Dharma. Imagine uma orquestra, existem pessoas que conseguiram, através desse treinamento espiritual, musical, neste caso, né, a encontrar harmonia, né? Então, 30 violinos, existe uma harmonia, mas se tem uma pessoa ali que não compreendeu ainda o tom de base, o ritmo de base, né? O shruti e o talam, né? O tom e o ritmo, essa pessoa irá destonar, como a gente diz, né? Ela não estará tocando em harmonia, né? Então, a harmonia da orquestra vai ser perturbada, destruída. Então, o que que significa? Eu tenho que sacrificar a minha individualidade, os meus quereres e não quereres, né? Na harmonia dessa orquestra que é a manifestação do universo, né? Todos os outros seres vivem em harmonia com as leis de Deus, eles são governados através do causal, né? Uma formiga, uma abelha, uma galinha, elas fazem o que fazem, elas são isentas de responsabilidade, porque eu vejo muita crueldade, aparente crueldade no mundo animal, mas a gente precisa reconhecer que esses animais eles foram projetados para viver sob, sob o espírito daquilo que frequentemente é denominado a lei da selva, a lei do mais forte, né? Eu vejo isso, o pintinho mais forte começa a ficar querendo controlar e bater nos outros pintinhos, aí ele vai sendo respeitado. Então existe a natureza humana, né? É uma coisa que a gente vê mais claramente nos animais, tá? Então, o ser humano parece que precisa de transcender essa natureza humana através do exercício adequado do livre-arbítrio, de tal modo que a maturidade possa crescer, a pureza, o refinamento possa crescer e o indivíduo possa viver em harmonia com as leis de Deus, que é uma coisa muito difícil. Não ocorre da noite para o dia, né? E parece ser o processo que eu gosto de me referir como purificação ou elevação espiritual, desenvolvendo o meu aspecto mais e mais divino, que é aquele meu aspecto em harmonia com a natureza de Deus, às custas do meu aspecto animal, né, que vai sendo diminuído. Requer muita maturidade, sim, e quando essa maturidade vem, você se entrega a Deus, entendeu? Você se entrega à harmonia do Dharma. Você diz, não faz sentido viver em violação ao Dharma. A minha mente foi treinada para apreciar a harmonia total de Ishvara, né? A mente de um Vedantino bem treinado. Então, eu tenho uma grande apreciação e reverência ao Dharma. Por isso, eu não consigo mais violar o Dharma. Eu tenho esse livre-arbítrio me permitiu escolher não violar o Dharma. Eu coloquei isso diversas vezes para você, passado os anos, que o exercício realmente, o livre-arbítrio, mais fundamental, porque todas as outras escolhas nossas, elas estão sob impacto, né, sob domínio das nossas vássanas, das nossas tendências, né? Mas existe uma decisão que, embora requer uma certa vássana espiritual, é aquela de levantar a espada da força de vontade e comecei a combater as minhas tendências adármicas, porque eu decidi, escolhi que eu quero me harmonizar às leis de Deus, eu quero viver em harmonia com o Dharma. Esta é a única decisão, o único exercício do livre-arbítrio realmente adequado. Você entende, Felipe e família? Hum.
de modo que o indivíduo começa a se sentir, agora eu sou quase como um mimita matrativam. Eu sou um instrumento do Senhor, eu me entrego às leis de Deus, eu vivo de acordo, mas essa entrega não isenta o indivíduo das suas responsabilidades. A gente precisa compreender esse conceito, eu sou um mero instrumento de Deus, eu me rendi a Deus, ela não cancela a responsabilidade do giro humano. A gente tem um livre-arbítrio, tem coisas que são mais fáceis ditas do que realizadas, o exercício constante desta força de vontade, desta capacidade de discernimento para viver em harmonia com as leis de Deus, ela precisa ser e praticada, né? Aplicada sempre, né? Até que ela se torne uma coisa tão natural que não requer mais esforço. Mas ainda assim a gente tem que ficar de olho naquelas tendências, resquícios de ignorância espiritual que às vezes vêm à tona. Você está entendendo essas coisas, Mário? Portanto, Juna, você precisa compreender e se render às leis de Deus para viver em harmonia com o Dharma. Quando isso foi ensinado, a Juna se tornou um pouco mais sábio, então passou ao próximo estágio, ele começou a apreciar a visão, a ordem, etc, etc. Então, a rendição veio no final, né? E ele então conseguiu. Mas essa rendição de Arjuna ocorre no capítulo 18, mais propriamente dito, né? Esse é o terceiro estágio que o Swami se referia neste resumão, no início ali, naquela passagem. Eu vou... É um estado cognitivo, mental, emocional, devocional, que me permite o alinhamento das minhas escolhas com o Dharma, a harmonização das minhas escolhas com o Dharma, apesar das dificuldades, de modo que a minha expressão mental, verbal, atitudinal e física, né, sejam de boas-vindas a tudo aquilo que a vida me concede. Não pense que você simplesmente possa falsificar isso com sorrisos falsos ou com namaskaras falsos, né? A minha vida de entrega, né, é possível através de uma reverência que somente o coração do próprio indivíduo reconhece, ou não. Mas namaskar é uma expressão externa daquilo que ocorre no coração do indivíduo, né? Eu reconheço que tudo se resolve no Senhor. Portanto, essas passagens desses textos, né, que descrevem essas orações maravilhosas, saudação a você, o Senhor, que está à frente, atrás, do lado, em cima, embaixo, de poder ilimitado e de coragem infinita, tudo que existe, né, de auspicioso, né, a limitação. Você permeia tudo, portanto, você é tudo. A ordem é toda pervasiva por Ishvara, portanto, que nossas saudações, prostrações e namaskaras possam ser direcionadas a toda parte, né? Eu compreendi que Deus é o substrato desta ordem, de modo aonde eu viro, eu encontro Deus manifesto, materialmente e sutilmente, como a inteligência suprema que sustenta tudo. Então, é esta inteligência que estrutura e harmoniza o campo de modo que nós possamos navegar, transacionar, crescer e desenvolvermos a nossa natureza divina, né? Através da observação do Dharma, uma pessoa afugenta a limitação e a dor derivada dos erros de discriminação. O pecado nada mais é do que um erro de discriminação.
Portanto, todo mundo precisa ser sustentado pela harmonia do Dharma, por isso é dito que o Dharma é o meio supremo que nos conduz ao autoconhecimento e à libertação, à elevação espiritual. Se a gente não harmoniza com o Dharma, esquece. Se a gente não compreende as escrituras relativas a Karma e Dharma, apresentadas brilhantemente no Bhagavad Gita, em nossa tradição vedântica, esquece. Não, eu tive um barato, iluminei, tenho aqui uma sanga, diversas pessoas estão me seguindo. Eu vou descrevendo as minhas epifanias, as pessoas ficam com água na boca, aí eu acabo abusando de todas elas. É a coisa mais comum que existe. Me dá o seu dinheiro, me dá o seu corpo, me favorece assim, me favorece assado, né? A Júlia passou por esses três estágios, desses três e proeminente. A devoção, o medo e o amaviramento. Fica em segundo plano. Bhakti também fica em segundo plano. O pavor e o medo é que permaneceu para ele. Mas enquanto o seu ego estiver predominando, né, o medo e o pavor será inevitável. Medo da morte, medo da velhice, medo da separação, tudo que se associa, se desassocia, tudo isso é inevitável. Se eu não tiver minimizado ou neutralizado a ignorância do ahamkara mamakara, eu não vou desenvolver a visão completa de Deus manifesto como o cosmos, né? E como a inteligência que o sustenta. Tudo isso nada mais passa do que uma brincadeira, um lila, né? Um jogo, um passatempo de Deus, segundo alguns interpretadores. Isso também são especulações simbólicas, né? O fato é que nós não sabemos o porquê deste universo, mas a gente sabe que organismos inteligentemente complexos, né, eles desenvolvem a consciência refletida, a consciência cognitivamente dotada de livre-arbítrio, né? E esses indivíduos eles se tornam uns executores e experienciadores dos resultados de suas ações, né? Então, parece que a evolução de tudo isso, dessa projeção aparente, nos permite desenvolver um sentimento de que eu vivo, eu experimento, mas eu estou sofrendo mais do que eu estou curtindo. Não, eu preciso experimentar mais satisfação, paz e amor e sofrer menos, né? Ah, então como é que eu faço para sofrer menos? Você precisa de compreender a natureza de Deus e viver em harmonia com as leis de Deus, senão você vai sofrer mesmo que você tenha milhões ou bilhões de reais na sua conta bancária. Portanto, enquanto essa ignorância estiver lá, o arrancar estará lá e você experimentará a vida de modo terrível, assustadora. Arjuna recebeu aquilo e imediatamente ele queria fazer como as pessoas na América. Compram uma coisa, devolvem no dia seguinte à loja, ninguém pergunta o porquê, de dar o dinheiro de volta. Ele queria dar de volta essa visão a Ishwara, e Ishwara falou, não, não, eu conheço bem a cultura americana, eu aceito tudo de volta, eu vou pegar de volta esse Vishvarupa Darshan. Na verdade, eu sabia que você não ia sustentar isso, porque você não tem uma mente realmente madura. Nada a temer, volte a me ver, né? Ele diz, como o Deus Krishna, né? Com um nome e com uma forma, de modo que você possa fazer as suas preces, seus pujas, as suas rituais. Você pode fazer toda a sua adoração para um deusinho com um nome, uma forma e um set de atributos, né? Você não está pronto para ver Deus como a manifestação do cosmos. Então, Cristo foi lá, pegou, ele tirou a fotografia de Krishna, quando ele voltou à sua forma, né, aquela forma física que ele conhecia, ele tirou uma fotografia, pendurou na parede lá dele, botou uma parede no meio do campo, né, do Kurukshetra, da batalha, né, botou lá, botou, não, esse é o meu Cristo. Agora eu me sinto confortável para lutar
esta batalha épica, né? Algumas pessoas pegam e botam as fotografias dos seus deuses debaixo da escala, porque eles não têm tantos espaços para criar uma sala de oração, uma sala de puja, né? Não importa. Bhagwan aceita tudo, até mesmo se você botar a fotografia dele no porão sujo, né? Mas quando você se torna um devoto maduro, você vê que o universo é o corpo do Senhor, aí você já não tem essa limitação de tempo e espaço. Para onde você se vira, você encontra Deus e você, no seu coração, você faz o namaskara, você aprecia, você tem amor, reverência. Você vê o seu corpo como também uma expressão de Deus, nada disso pertence a você, tudo pertence a Deus. Portanto, aprenda a ver o seu corpo que está envelhecendo como propriedade Ishvara, a sua casa como propriedade Ishvara, tudo. Dayananda costumava dizer, você diariamente canta o Bhagwan, Deus, Ishvara está ficando confuso. Ontem ele me deu o corpo, hoje também ele diz que está dando corpo. Ele tem apenas um corpo, como é que diariamente lhe dá? Isso eu não entendi essa passagem muito bem, mas não importa, é parte integrante da cultura védica. Mas é aquela noção de que o devoto menos maduro, ele quer coisas de Deus, até mesmo, né, a aparição de Deus, às vezes, como era o caso de Papaji. Quando você canta diariamente, você espera que um dia essa palavra venha no fundo do coração e que sejamos sinceros com o que vemos. Ok. Essa visão do Eka Rupa Ishvara, se você não estiver pronto para essa visão, essa compreensão, essa visão cognitiva, você não vai segurar a onda. Portanto, Krishna aceita a devolução do produto, ele recolhe o excesso de Sattva Guna, que estava permitindo a Arjuna a visão da sabedoria, do olho divino, Divya Kakshu. Portanto, o mundo se tornou não mais o corpo do Senhor, mas se tornou a aparência física de Krishna. O lado, aquele doce que estava sendo abençoado como um símbolo de Deus, agora se tornou uma bomba de açúcar que faz mal para a saúde. Então, ele tirou, né, o elemento cognitivo que produzia uma transformação de atitude a respeito daquilo que é o mundo ordinário, daquilo que é uma bola de doce indiano cheia de açúcar, né? Bhakti, a devoção, é apontada como uma sadhana que nos permite crescimento espiritual. Qual tipo de evolução? A evolução da minha devoção. Eu passo de uma visão limitada de você para uma visão, né, integrada como a manifestação do cosmos. Todas as formas estão, né, compreendidas no cosmos, é tudo você, inclusive o corpo físico que me foi concedido, né? Esta devoção não deve ser vista como um meio para fins mundanos. Quando a maturidade cresce, Deus se torna um fim por si mesmo, mas como eu já, como se diz, desdobrei essa passagem, dizendo que até mesmo para um devoto muito avançado, chega um ponto que Deus, até mesmo Deus, ele já não satisfaz. O amor a Deus já não satisfaz. Porque um devoto avançado, ele entrou dentro do campo gravitacional do Vedanta, inevitavelmente, invariavelmente. Então, ele compreendeu que o amor a Deus e essa devoção, essa atitude religiosa, serviu como um elemento de purificação do complexo corpo, mente e sentido, e agora ele quer realmente compreender e internalizar a compreensão
dessa natureza de Deus como inteligência suprema para compreender que eu sou de natureza idêntica a Deus, para compreender as declarações finais dos Upanishads, né? Tattvamasi. Eu sou de natureza idêntica a Nirguna Atma. Portanto, Krishna diz: ó Arjuna, contudo, através da devoção total, eu serei visto nesta forma. Né? E ele conclui tudo no último verso, que é muito bonito. Ele diz: aquele que trabalha para mim, que é meu devoto, que me mantém como a meta suprema, que está livre de apego e que está livre de aversão, me alcança, ó Arjuna. Então, aquele que trabalha para mim significa aquele que compreendeu que todos vocês são fundamentalmente de construção minha. Vocês não se criaram, vocês não sabem como produzir uma perna, uma cabeça, nem mesmo como fazer a digestão, né? Eu criei tudo, eu sustento tudo. Não pense que o corpo é de vocês, que isso é de vocês, entendeu? Não se aproprie indevidamente daquilo que pertence a mim, né? Para aquele que compreende e se rende a este fato, né? Ele se entrega a mim, ele se tornou um devoto muito maduro, e eles vão me manter como uma meta suprema, né? A meta para quê? Compreensão da natureza de Deus, que inicia como o efeito físico-material de uma causa material, o efeito, né? O efeito, a inteligência que rege e sustenta esse universo físico-material, com o efeito de uma causa, que é a inteligência suprema de Deus, a partir do qual as leis e os princípios que regem o mundo são desenvolvidos. Então, além de tudo isso, ele vai querer o quê? Ele vai ver Deus como a meta suprema, porque eu entrei no âmbito gravitacional do Vedanta e eu fiquei sabendo que a verdadeira natureza deste Deus, que agora me purificou através desta religiosidade devocional e a compreensão da natureza de Saguna Deus, esse Deus, a sua real natureza não é inteligência suprema, a real natureza é Nirguna Atma, que é a natureza de Ishvara, Jiva e Jaga, do Criador, da criatura e da criação. Agora eu quero reconhecer, compreender, internalizar e ser transformado pela compreensão que tudo é somente Satchitananda Brahman, tudo é somente consciência, existência não dual, que é idêntico à natureza, assim dita, Nirguna Atma, Nirguna do ser não dual, tá? Então, a minha meta suprema agora é compreender você em sua real natureza e compreender as declarações de identidade entre a minha natureza como criatura e a natureza do Criador. Para isso, eu tive que transcender os desejos e medos, os quereres e não quereres, as atrações e as aversões, por tudo e por todos. Somente esses me alcançam, ó Arjuna. Muito bonito, né? Então, eu não acabei me distraindo, não concluí essa revisão, mas no início da próxima aula a gente conclui e iniciaremos praticamente já com o texto novo, ok? Na verdade, nenhuma questão, nenhum comentário. Até o Felipe Família se tornou tão quietinho ultimamente. O outro Felipe, ele nem faz comentários escritos, né? Então tá rolando um silêncio profundo nessas aulas ultimamente, principalmente quando não tem a Betânia, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namaskara, namastê, até a próxima.